Oi, oi, boa noite! Estamos aqui no Vista Fina, programa queridinho da nossa UB Play, nosso canal regional sempre recheado de boas notícias e de bons entrevistados. Olha só quem está aqui comigo, um artista, o Ali Matia. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo teu tempo aqui conosco. Pô, eu que agradeço, hein? Obrigado pelo convite, boa noite aí todo mundo que está assistindo aí. Muito massa, pô, feliz de estar aqui, poder trocar essa ideia aí. Muito bom. Ale, como é a vida de quem está no ramo artístico em pleno 2026? É uma correria, muita coisa, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, né? Hoje em dia acaba parecendo mais fácil, né? Você, como uma banda, como um artista, com a internet, aparecer e fazer suas coisas, só que isso cria novos desafios, você tem que... A gente, por exemplo, eu posso falar, né, por mim, pela minha banda, a gente se vira muito para muitas coisas, então, sei lá, se antigamente tinham várias pessoas que faziam várias funções, a gente tem que fazer multifunções hoje em dia, então acho que dá para resumir numa correria, né? Mas é uma correria boa, a gente gosta de... Para o pessoal que está em casa e não se localizou, conta pra eles, qual que é a tua banda? Banda bem famosa. Eu sou da banda Indigans, a gente é daqui de Porto União mesmo. Estamos aí desde 2022, né? Sou eu, o meu irmão, o Thiago, o Matia e o Guilherme Taqueso. Inclusive um abraço para eles aí, que com certeza vão assistir. E é isso, tô aqui representando eles hoje aí pra gente trocar uma ideia. E me conta, Ali, sempre foi do ramo artístico, desde pequeno envolvido com música? Como que funciona? Desde pequeno. Lá em casa, a minha família, eu quase falei nossa família, que eu estou muito acostumado sempre a estar com o meu irmão junto. Minha família é muito musical, todo mundo é músico, já trabalhou com música, já teve banda. Eu costumo fazer uma brincadeira que eu só existo por causa da música, porque os meus pais se conheceram no palco. Sério? Tua mãe canta? Teu pai canta? Canta. O meu pai tinha uma banda com uns irmãos dele, uma banda de baile, assim, nos anos 70. E eles tocavam muito... O meu pai é gaúcho, de Erechim. E eles vinham muito pra cá, tocavam muito, inclusive nessa época, no carnaval, que tinham sempre os carnavais e as festas e tal. E eles sempre tocavam, todo ano tocavam nos carnavais aqui da cidade. E a minha mãe era cantora de festival, ganhou vários festivais, assim, vários troféus lá em casa de festivais. Que legal! Assim. Mas a tua mãe também puxava baile, essas coisas assim? Então, aí depois ele acabou, né, eles acabaram se encontrando num desses shows da banda do meu pai. Flertaram ali num show, num baile de carnaval. Aí eu já não sei os detalhes, aí tem que ver com eles. Mas... E aí eles se conheceram e a minha mãe acabou entrando pra banda. Porque aí depois surgiu a gente precisa de uma cantora na banda e tal. Precisamos de uma cantora na banda. Provavelmente meu pai, né, que chegou... Uma ideia genial. E aí minha mãe entrou pra banda e também, daí ela também ficou um tempo, né, trabalhando e tal com eles e daí, né, continuando... Né... Aí veio a piazada, todo mundo casou e resolveram residir aqui em Porto União? Isso. Então, que a minha mãe é daqui, né? Então, aqui, a gente nasceu aqui, eu nasci aqui, e aí, que eu tava falando, lá em casa sempre foi muito musical, a gente sempre, graças a isso, né? Não só a parte de música, a minha mãe, por exemplo, quando eu era pequena, ela tinha um grupo de teatro, então... Total artista. A gente sempre convivia com atores, sabe? O pessoal ensaiando, e o pessoal... vamos, apresentação não sei aonde. Eu, pequenininho, ia junto lá. Temos histórias, invadia o palco lá, chorando, não sei o quê, teatro, né? Tudo improvisação. Né? Então a gente sempre estava nesse meio de... Talvez aí até falei antes, né? Que a gente se vira muito para as coisas. Veio daí também. Porque minha mãe sempre foi de se virar, tipo, de cenário, ela mesma fazia, meu pai fazia a luz do teatro, sabe, ele montava os esquemas, então a gente foi criado muito nisso, assim, de fazer acontecer, sabe, a gente fazer acontecer, entendeu? Primeiro, assim, claro, é legal contar com outras pessoas, mas
primeiro vamos... Se tiver que fazer, a gente faz. Exatamente. E aí... Então a gente sempre conviveu com isso, ouvindo muita música. Né, meu pai tem, né, um toca-disco, a gente ouvia muito disco lá em casa, do ABBA, Kenny Rogers, tudo, vários... Só coisa boa. Música brasileira também, né, Clube da Esquina, muita coisa assim que rolava lá, que a gente ouvia muito. A gente cresceu basicamente nesse meio, eu e meu irmão, né, então a gente sempre foi muito disso, assim. Daí chegou um momento que a gente pensou, cara, a gente tem que... a gente começou a querer fazer uma banda, querer tocar e aprender algum instrumento, então a gente pensou, cara, vamos... também, eu aprendi a tocar violão, a minha mãe me ensinou tocar uns 3 acordes e o resto eu fui sozinho, assim, meio autodidata. E aí meu irmão tava tocando contrabaixo, a gente começou a tocar juntos algumas coisas, sabe? Que negócio de tirar música e tal. E a parada foi fluindo. Quando veio, a gente tem que gravar. Daí a gente começou a pesquisar alguma coisa. Vamos tentar se gravar. Aí que surgiu, né? Que eu comentei do estúdio também. Que a gente tem um estúdio também, eu e meu irmão, chamado Aux. E foi daí que surgiu, porque daí vamos começar a se gravar. Então a gente começou a se virar nisso também, de aprender como que gravava, comprar os equipamentos e foi fluindo. Foi muito bom, muito bom. Gente, no papo de hoje, muita coisa sobre o mundo da música. A gente vai falar um pouquinho sobre esses paradoxos de ser artista dos anos 90, dos anos 2000 e ser artista agora no mundo totalmente digital. A gente espera você no próximo bloco. Até já! Voltamos no nosso segundo bloco aqui. Ale, eu quero entender um pouquinho como que foi a escolha do ritmo da tua banda, porque você tem uma influência bem diferente do que você e teu irmão fazem hoje, né? Sim. Teu pai era de banda, puxava baile, tocava vários ritmos, mas assim, essa influência, assim, teve alguma resistência em casa quando você falou, pai, mãe, quero ir para outro ritmo? A gente, né, vai para outro ritmo. Então, claro, tem toda aquela história de quando você é jovem, você, quero fazer uma coisa que seja meio rebelde, né, que não agrade totalmente os meus pais. Claro, lá em casa, eu sempre tive muito apoio, assim, até hoje, né, meus pais gostam muito do que a gente faz, assim. E, claro, eu posso falar por mim até pelo meu irmão. Né, na banda tem o Taqueso também, que tem as influências dele, tem a parte dele ali também. Mas do meu lado ali, cara, acho que acabou rolando naturalmente ali. A gente era o que a gente escutava, né? Quando a gente era, sei lá, tava na adolescência ali. Então, naturalmente, a gente tava consumindo esse tipo de música. Então, acabou formando no nosso gosto musical isso. E então, quando a gente estava aprendendo a tocar, como eu falei, eu e meu irmão ali, a gente já tirava esse tipo de música, já ia nesse sentido, sempre, né? Escutavam também esse tipo de ritmo e tal. Exatamente. Quem que foi a maior influência de vocês para a formação da banda? São várias influências, né? Como eu disse, da minha parte, assim, acho que eu escuto bastante uma banda chamada Terno Rei, que é uma referência bem forte, assim, desse rock alternativo, mas a gente escuta muito essa cena dos anos 2000 ali, do indie, né? Arctic Monkeys, né? Bandas Strokes, né? Bandas que trouxeram bastante referência. E complementando também o que eu estava falando antes, o que também diferencia é essa vontade que a gente tinha de falar o que a gente estava sentindo, então fazer as nossas próprias músicas, nossas próprias composições ali. Externar um sentimento. Lá de casa a gente vinha bastante com esse lado artístico que o pai tinha ali a banda que eles... era uma banda que animava festas ali e tudo mais, então é diferente de você fazer sua própria música, de você expressar ali numa música, então acho que isso já acaba trazendo uma característica ali de você querer buscar uma coisa mais autêntica sua ali, sabe? Preciso entender quem que eu sou, Sim, autenticidade, né? A palavra. Exatamente, acho que isso é a coisa mais importante, assim, numa banda. Porque não adianta nada eu fazer uma música, escrever uma música, fazer uma banda, criar um conceito visual e não dizer o que eu sou. Aí é cover, né? Querer imitar, enfim. Exato. E, claro, o cover também é muito legal, tipo... Né, faz parte, né? Faz muitas parte. vezes. Tem bandas muito legais de cover que
tem todo um mercado muito massa, né, de festas e tudo mais, mas para quem faz músicas próprias tem que rolar isso, porque senão o público não conecta, né? Eles olham e falam, tá, mas calma aí, a música tá falando isso, mas você não é isso, entendeu? Você não... É um distanciamento, né? Você não representa isso que você tá cantando. Então, talvez essa característica também, né? Trazendo para o que você tinha perguntado, influenciou para lá da forma como a gente começou a querer fazer nossas músicas e o nosso estilo. Porque era o que a gente ouvia, era o que a gente estava... Que legal, que legal. Tem bastante identidade, né? Isso. E, Ali, antes de começar o programa, eu estava aqui cutucando, né? Provocando. Coisas bem legais, a gente estava conversando. Um papo inteligente, né? Que rola. E a gente comentou até do Fresno, né? Eu falei que você estava ouvindo e tal, ultimamente. E daí ele falou do Fresno. Eu falei, caramba, Fresno, os caras estão na ativa. E o Ali falou, cara, eles estão no melhor momento de carreira deles. Eu falei assim, nossa, que ignorância da minha parte. Eu não sabia que eles estavam ativos ainda. E o Ali comentou uma coisa muito legal, queria que você colocasse aqui para o público também, Boa. Que é o fato de que hoje, nesse mundo de tantas plataformas, de YouTube, conteúdo de música, de banda nova, de novas músicas que estão sendo lançadas, dificilmente elas vão chegar até o consumidor, né? É o que você estava falando de ter que buscar isso, né? Sim. Acaba sendo um desafio maior, né? Que nem a gente estava falando antes. Vamos chamar assim, antigamente, né? Na indústria mais antiga, era uma coisa muito mais horizontal. Então, tinham muito menos bandas que estavam ali numa gravadora, tinham uma visibilidade. Então, gravavam um disco, sei lá, vou pegar uma banda de exemplo, né? O Titãs. Os caras gravaram lá o Acústico MTV, então era uma certeza que eles iam gravar e aquilo ia ter uma distribuição gigantesca. Os caras iam estar todos os programas de TV, ia estar tocando todas as rádios. Então eram muito menos bandas que estavam nas gravadoras. Então, consequentemente, o que chegava pro público era muito menos concorrido, né? Claro que sempre existiu o underground, sempre existiu todas essas bandas, só que então aí isso melhorou nos dias de hoje, porque o underground dos anos 90 pensa que a única forma de você chegar para um público era pela TV e a rádio, e ninguém tinha acesso a isso, e não tinha internet. Então como que eu conhecia uma banda nos anos 90? Eu tinha que ir nos buracos lá, que tava rolando os shows lá e tocar. Tinha que ir em show, tinha que esperar, na verdade, TV aberta passar, né? Exatamente, ir, sei lá, numa loja de disco e tal, ir lá, pesquisar. E hoje não, hoje com a internet todas as bandas virou muito mais horizontal, então tu não tem acesso a distribuir, a colocar a tua música numa plataforma de streaming, só que isso traz, ao mesmo tempo que traz essa facilidade de qualquer banda de acesso, né? Acessar isso, traz um desafio do público, porque tem uma demanda gigantesca de bandas e vamos considerar só as bandas boas. Né, boas, que bom é muito relativo, mas bandas que estão trabalhando certo. Então, sérias, que estão levando a sério. Tem milhões de bandas que estão trabalhando sério, e como que eu faço para chegar nessas bandas? Então, elas não vão chegar para mim porque é muita banda, então não tem, né? Mesmo com as redes sociais e tudo... Claro, sempre acontece ali uma viralização, alguma coisa. Mas um de milhões, né? Exatamente. Ali não é o comum. Você não pode contar com isso. A gente tem que sair das nossas bolhas, né? Exatamente. E aí, é aquilo que eu te falei da Fresno, que você falou, né? Pô, eu nunca mais ouvi nada deles. Eu falei, os caras estão no melhor momento. Para você saber disso, você tem que ir lá como é que tá a Fresno? Vou lá pesquisar, né? Aí você, pô, caraca, então... Aí você se conecta de novo, mas é muito um esforço teu ali do nosso interesse, né? De querer conhecer, de querer ver como é que tá. Porque se você esperar chegar até você, não vai Por chegar. Esse viés, se a gente ficar esperando, vai chegar sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. Mesma órbita, A tendência é que você vai ficar preso em bandas lá consolidadas, né? Verdade. Bandas que já são consolidadas ali dos anos 80, 90 ali e... Acabou, não vai ter banda nova nunca mais. Que papo massa, né? Muito bom, muito bom. Massa. Não esquece, hein? Tem o terceiro bloco. A gente já volta. Eu espero que... Até já!
Papo bom rolando aqui no intervalo. Ali, conta pra gente, você comentou no primeiro bloco, né? Que você tem a banda, empresário, vocês têm um estúdio. Como que é essa vida de estúdio? Vocês recebem outros artistas que querem gravar músicas? Tem que estar dentro do estilo musical de vocês ou não? Onde fica? Eu fiquei curiosa. Pô. Então, a gente tem eu e meu irmão, né, eu e o Thiago, a gente tem um estúdio ali, que nem eu falei, né? Que surgiu dessa necessidade da gente, vamos se virar, vamos se gravar. A gente foi se aperfeiçoando, foi estudando, foi melhorando, foi se estruturando, né? E hoje a gente está com uma estrutura massa, bem legal. E a gente trabalha com vários artistas bem legais, assim. A gente está, inclusive, agora no momento, a gente está gravando um EP de uma artista lá do Rio de Janeiro, que é bem, bem legal, assim, que é a Mila. Legal. E o estilo dela é o quê? Então, aproveitando que você perguntou isso, né? Não precisa ser necessariamente o estilo, por exemplo, que a gente faz na Indigans e tudo mais. Mas, claro, tem que ter um mínimo ali de... sinergia ali. Exatamente. Não adianta chegar para gravar um gênero que seja muito diferente do que a gente acaba fazendo, porque senão acaba caindo fora da autenticidade que a gente falou antes, né? Não adianta eu querer fazer, sei lá, vou usar como exemplo aqui só um samba, um samba raiz lá, que é uma coisa um nicho que eu não estou acostumado a ouvir, não estou acostumado a consumir, e vai acabar não ficando legal, né? Então, acaba tendo um pouco, digamos assim, essa seleção, mas isso acaba acontecendo naturalmente também, porque muitas pessoas, muitos artistas que a gente trabalha no estúdio chegam por causa da banda. Pô, né, vocês têm a banda lá, legal, e caraca, né, que nem a gente recentemente lançou o primeiro disco da banda, da Indigans, e foi a gente que produziu, eu que mixei, eu que masterizei, então as pessoas veem isso e falam, caraca, que massa, curti essa sonoridade, então, pô, queria algo parecido com isso. Aí já procura o teu estúdio. Então acaba acontecendo essa identificação e aí as pessoas chegam e, pô, quero algo nesse sentido, mas claro, cada um com a sua identidade, que acaba sendo um diferencial meu e do Thiago ali que a gente faz, que é de não só gravar, a gente não pensa só em, chegou o artista, eu quero gravar, tá, então vamos gravar e despachar, sabe? Não, a gente tenta fazer um trabalho que é o que a gente faz na banda. A gente, por exercer um pouco esse lado empresarial da banda também, então a gente tem essa visão, sabe, do conceito. O meu irmão, o Thiago, ele é especialista assim, nessa parte de visual, então tipo de cuidar dessa parte conceitual, visual, que o artista tem que ser um produto ali, vamos dizer assim, falando um termo mais técnico, né, do público olhar e falar, caraca, identifiquei, sabe, pô, as roupas ali que o cara tá usando faz total sentido com o que ele fala e tal. O estilo, né? Então, isso é uma coisa que faz muita diferença nos dias de hoje para aquilo que a gente estava falando antes, até que dá para fazer uma conexão. Como se diferenciar nos dias de hoje? É isso. É você caindo de cabeça no que você defende, no teu estilo, no teu... isso na parte visual, não só na música em si, mas a parte visual conta muito, assim. Tudo, né? Atitude, tudo, né? A gente vive um mundo visual, né? Vídeos, redes sociais. Exatamente. Então... Exatamente. E aquele clipe que a gente vê no YouTube, aquela música que a gente escuta no Spotify, não pode ser só um recorte, né? O artista tem que viver aquilo que ele entrega, né? Exatamente. Então, toda essa coerência, né? O artista tem que ter muita coerência e autenticidade, né? Exatamente. E todos os detalhes fazem diferença para isso, assim, para o público olhar e falar, caraca, eu me identifiquei com isso aqui, sabe? Os grandes artistas que a gente vê que são gigantes, tipo a Billie Eilish da vida, aí você olha, você vê, é muito bem trabalhado isso, assim, toda a parte visual dela, aquelas roupas que ela usa, Sim. A linguagem das músicas. Se encontrar ela em qualquer lugar é aquela identidade, né? Exatamente, e é muito coerente com o que ela é. Ela não é tipo, você vai encontrar ela... Claro que ela não vai estar sempre artisticamente, você vai, né, montada, mas ela é exatamente aquilo. Então... Mesmo fora do palco, ela vai ter traços daquela identidade que ela leva pro palco, né? Porque, claro, o dia que o artista vai subir no palco, que ele vai gravar um clipe,
vai ter uma produção maior, né, Sim. Ali? Não tem como ser diferente, né? É um Claro. momento especial. Mas fora desse ambiente, fora do evento, ele tem que ter traços dessa identidade, Sim, né? porque o público, os super fãs, eles estão o tempo todo atrás de você, querendo saber o que você tá fazendo, o quê? Então não é só na hora do show, né? O Você pessoal já teve algum ataque de fã, assim, tipo, meu Deus, nunca esperei isso. Uau, como assim? Cara, ataque, eu acho que não, assim, não, o pessoal, os fãs Stalker na rede, assim, fica seguindo, Os fãs- comentando. os fãs da Indigans, eles são muito, muito massa, assim, eles são, geralmente tem um pessoal que tem banda também, toca também, então eles gostam da mesma coisa que a gente, eles gostam de falar sobre equipamento, gostam de falar sobre guitarras, né? Vira uma sobre, comunidade ali. Legal. Mas de ataque, assim, às vezes acontece alguma coisa de alguém que fica mandando mensagem atrás e, sei lá, entre aspas, enchendo o saco de algum jeito ali, mas no geral, assim, é muito tranquilo, assim, né? Tem, né, alguns fãs que são meio, começam a querer mandar, assim, por que você tá usando isso daí? Te manda, sabe? Palpitando mesmo. Palpitando em coisa e tal. Aí, claro, a gente tem que ter um filtro ali, né, de Sim, até sim. onde que... E claro. identificar como forma de carinho também. Exatamente, né? acho que... Reconhecimento do trabalho. Né? Mas só como, desculpa, te cortei, você fala. Não. Só complementando, então, no estúdio a gente busca isso, a gente busca trabalhar esse lado também, não só a parte musical, a gente busca identificar esse lado, o conceito. A formação do artista, né? Às Exato. vezes chega para vocês um pouco perdido ali, gosta de uma coisa, se veste de outro modo, tá exato. entre vários estilos, vocês fazem, digamos, essa análise, falam, melhor identidade para você entregar essa música que é boa é essa coerência aqui. Exato, e é o que mais acontece, assim, o artista, ele é muito, às vezes, muito preso em alguma coisa, algum medo, o que vão pensar, sabe, se eu for isso, não sei o quê. Então a gente tenta meio que desbloquear isso nos artistas, falar, cara, eu olhei de fora, você é muito isso, então vamos nessa que vai ser muito legal, assim. Muito bom. E é por aí, assim, trabalho que a gente gosta muito de fazer. Show de bola. Ali, adorei conhecer você, conhecer um pouquinho mais da tua banda. Que massa. O outro lado da moeda, né, de quem tá aí no mundo artístico, tá subindo música em plataforma, tá buscando aí um espaço, né, e Sim. É interessante tudo que a gente falou aqui, mas principalmente o fato que fica para mim, Sabrina, como lição aqui, de buscar novos conteúdos, assim, sair das bolhas que já estão formadas, né? Não ficar esperando música boa chegar até mim, bandas novas chegar até mim, mas também de eu me propor a buscar novos talentos. Exatamente. Gostei disso. Aprendi muito com você hoje. Que massa. Identificar o que você gosta e falar, cara, preciso ir atrás disso, né? Porque nem tudo vai chegar para você, né? Fácil, então. Verdade. Com certeza você vai descobrir muitas coisas legais. Tem muita muito coisa bom. massa. Valeu, obrigada pelo teu tempo, sucesso na tua carreira, teu irmão, um abraço pra tua família, tá? Obrigadão. Sucesso. Vamos esperar show de vocês aqui em União da Vitória, que vocês passeiam por vários lugares e aqui é só de vez em quando, ou de vez em nunca. Não, vai ter, esse ano vai ter, em breve aí. A gente tá inclusive com a turnê nova do disco aí, show novo, iluminação nova. Tem mais ou menos uma data para quando a gente vai ver a banda aqui na cidade? Ainda não tem a data fechada, mas quem quiser ficar de olho, só seguir a gente no nosso Instagram lá, posso fazer? Pode, opa. Que é o @Indigans, só pesquisar Indigans lá. Indigans, viu, gente? Eu demorei para falar corretamente, mas agora eu não esqueço. Indigans. Pesquisa a gente lá e lá você vai ficar por dentro de tudo. A gente vai soltar a agenda muito em breve. A gente quer fazer uma turnê bem massa, bem grande aí, pelo Sudeste e o Sul, principalmente. Vamos ver até mais, né, esse ano. Isso aí, explorar. E vai ser muito legal. Gente, esse foi o Vista Fina de hoje. Eu espero que você aí de casa fique muito bem. E a gente te espera no próximo Vista Fina. Obrigada. Tchau, tchau.